Olá pessoal, tudo bem? A gente vai estudar um pouquinho de avaliação agora. Avaliação mediadora, a obra da professora Jussara Hoffmann, que tenta trazer para nós aí, que aliás tenta não traz, com base em pesquisas, estudos realizados aí em vários cantos das regiões sudeste e sul do Brasil, principalmente, casos de avaliação, etc. Então, a partir dessa avaliação mediadora, o que a Jussara, a autora, quer? Ela quer trazer uma perspectiva inovadora que possa contribuir com uma melhora na aprendizagem, no processo de ensino-aprendizagem, tá? Então nós podemos entender o seguinte, que nós vamos seguir aquela ideia de que eu tenho um processo de aprendizagem e a avaliação precisa seguir esse processo. Se eu mudo a perspectiva aí da avaliação, então eu tenho que ter um processo de ensino-aprendizagem diferente também, porque ambos têm que ser compatíveis. Então nós vamos trazer aqui alguns pontos fundamentais que a autora nos ensina sobre essa mudança. Deixa eu colocar essas tampas aqui, sobre essa mudança, sobre essa inovação, né, visando aí melhoria no processo de ensino-aprendizagem. A questão é a seguinte: nós ainda valorizamos muito a avaliação tradicional, o sistema tradicional de avaliação. Eu vou colocar aqui ensino tradicional. A gente fala muito disso, né? O Brasil ainda não conseguiu superar isso. Ensino tradicional. Nós valorizamos muito ainda o ensino tradicional. Existe uma dificuldade muito grande de deixarmos essas ideias tradicionais de lado. Por quê? Porque existem resistências, né? Então, trabalhar hoje a avaliação numa perspectiva mediadora acaba sendo um desafio, algo difícil para as escolas, porque existe ainda uma resistência por muitos professores e principalmente pais, famílias, né? As famílias, os pais de aluno ainda gostarem do ensino tradicional. É uma visão que a autora vai dizer, uma visão um pouco saudosista, porque para muitos pais o ensino tradicional é aquele que ele teve anteriormente, do verbalismo, da memorização, e ele ainda crê que aquele sistema ele é mais eficiente, o aluno aprende melhor, né? Então esse saudosismo gira justamente em torno disso. Então tem uma dificuldade ainda de superação. Quais seriam os dois aspectos positivos que os pais normalmente defendem relacionado ao ensino tradicional? A rigidez do ensino, principalmente a rigidez, principalmente na cobrança de tarefas e tudo mais, e a disciplina. Então, rigidez e disciplina são os dois pontos fortes aí do ensino tradicional defendidos por muitos professores e defendidos pelos pais também. Só que nós não podemos nos esquecer que com a diversificação cultural dentro da escola, com o aumento do público e etc., nós não podemos mais manter uma educação muito assim, elitista, né, no Brasil. A gente tem uma diversificação de público muito grande e a escola precisa atender esse público também. Então, o público ele não é mais como antes, não é? Ele é muito mais complexo, ele é heterogêneo, ele é muito diversificado, etc. Então, o que aconteceu foi o seguinte, que o ensino tradicional ele começou a apresentar alguns problemas, justamente com base numa característica que é muito negativa dele. Então, eu vou colocar aqui, ó, pontos fracos, que é a seletividade. Então, o ensino tradicional ele se mantém muito seletivo. Seletividade. Ele proporciona uma condição de aprendizagem, de desenvolvimento apenas para os alunos que realmente têm essa capacidade. E, consequentemente, ele vai trabalhar muito com esse sistema de notas, de boletins, né, de rendimento, causando o quê? Reprovação. E principalmente nas camadas mais pobres da sociedade, a reprovação vai contribuir com a evasão escolar. Então, o aluno fracassa, reprova, sai da escola desmotivado. Bem, essa realidade foi uma realidade que foi sendo observada por muitos estudiosos da educação no Brasil e que é comprovada em números.
nos anos 80, 90, principalmente nos anos 90, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro já começaram a trabalhar novas propostas para que essa situação fosse resolvida, ou seja, para que essa exclusão, né, porque isso aqui vai gerar aquilo que a autora diz, uma estratificação escolar, né? Isso aqui gera uma estratificação escolar. Essa estratificação escolar, essa divisão dos alunos em camadas, até com base nessa seletividade aqui, estratificação escolar, isso aqui a gente pode chamar de exclusão mesmo. Então, o ensino tradicional ele acabou contribuindo com uma grande exclusão no que diz respeito à aprendizagem, ao rendimento, etc. Porque o aluno que não alcança o resultado, ele é eliminado, né? Ele é reprovado, então ele fica para trás mesmo. Bem, a autora vai dizer o seguinte: a avaliação é compreendida simplesmente como uma decisão de enunciar dados que comprovem a promoção ou retenção dos alunos. Então, a avaliação, dentro dessa visão tradicional aqui, né, a avaliação aqui, ela é apenas um instrumento para registrar e comprovar números. Ou seja, comprovar o quê? É registrar o quê? A nota. E aí eu dou um encaminhamento para o meu aluno. Foi aprovado, foi reprovado, vai para recuperação, etc. Então, voltando aqui, né, ela diz, mais uma vez, a avaliação é compreendida simplesmente como uma decisão de enunciar dados que comprovem a promoção ou retenção dos alunos, e esses dados são, normalmente, as notas. Mas muitas escolas, né, em São Paulo, Rio de Janeiro e tal, vão trabalhar, então, vão passar a um novo sistema de promoção automática. E quando vem, então, a promoção automática, como que funciona? Porque quando eu tinha prova, sistema de... automática. Quando eu tinha esse sistema de avaliação, tendo que definir se meu aluno vai passar ou não, ou seja, ele vai ter uma nota atribuída, etc., ao seu rendimento e tudo mais, o professor, como que ele age? Ele aplica, ele dá a aula dele, aplica a prova e seleciona os alunos. Mas e agora que não tem mais a retenção, não tem mais a reprovação? Como que funciona? Então a autora vai dar uma opinião dela para nós ficar muito claro, né, o parecer dela. Ela diz assim: se antes só realizavam provas finais e para constatar resultados, então agora, com a progressão automática, nem isso é necessário fazer. Podem simplesmente dar suas aulas sem se preocupar em ver o que o aluno sabe ou não sabe, já que ele será aprovado mesmo. Então, a crítica que se tem é o seguinte: o aluno passa lá tantos anos na escola, aí lá na frente, lá no final da primeira etapa, por exemplo, do ensino fundamental, vão descobrir que o aluno não sabe ler e escrever direito, não sabe fazer as operações básicas de matemática, etc. Então esse ensino, esse modelo de ensino é muito ruim, ele é muito negativo para a formação do aluno. Mas a Jussara vai rebater isso, né? A autora vai rebater, ela vai dizer assim: não é que é negativo, não é porque o aluno não vai ser aprovado que ele não deva ser avaliado. Veja, então, como não é porque não há possibilidade de reprovação que ele não deva ser avaliado. Se esse aluno passou tantos anos na escola e terminou a etapa do ensino fundamental, terminou lá a última etapa do ensino fundamental, vamos dizer assim, com muitas deficiências, então quer dizer que os professores não acompanharam esse aluno, ele não teve o acompanhamento devido. O problema não está no sistema de aprovação automática ou no sistema de ciclos. O problema está no atendimento que o professor dá ao aluno, que o colégio dá ao aluno, que a equipe pedagógica dá ao aluno. Que não é muito diferente do atendimento anterior, a única diferença é que antes dava uma prova, agora uma prova e atribuía a nota e aprovava ou reprovava, agora não reprova mais. É a única diferença. Mas, pelo que tudo indica, o atendimento continua a não ser dado corretamente ao aluno. Então, ela vai dizer que a não reprovação não significa não avaliação. O aluno deve continuar sendo avaliado, só que ele não pode ser excluído do sistema, ele tem que continuar tendo oportunidades de aprendizagem sempre. Mas, obviamente, eu não vou discutir aqui essa questão de ciclo ou de aprovação automática, mas nós estamos trabalhando mais na perspectiva da avaliação.
Então nós vamos ter o seguinte, eu tenho dois caminhos aqui para seguir. Um caminho é de um sistema tradicional. Então a autora vai fazer uma comparação de como funciona, como se fosse assim, o que eu preciso para ter sucesso eu enquanto aluno, que elementos são necessários para eu ter sucesso num sistema tradicional e que elementos são necessários para eu ter sucesso numa visão diferente, de desenvolvimento máximo possível. De desenvolvimento máximo possível. Só pontuando aqui a diferença de um e de outro. Nesse caso aqui, eu tenho uma visão muito... Bom, vamos colocar aqui, né? Primeiro, aqui eu preciso ter uma boa capacidade de memorização para me dar bem. Memorização, tá? Não precisa haver uma compreensão necessariamente, a memorização já basta. A partir dessa memorização eu vou buscar notas altas. Notas altas. E aí tem duas coisas que são fundamentais no sistema tradicional para dar certo, até para, vamos dizer assim, facilitar o trabalho do professor, que é a obediência e a passividade. A passividade é o aluno que não questiona. E a passividade. Mas o sucesso depende muito disso aqui. Memorizar e tirar notas altas. Vejo que o limite da aprendizagem é a nota. Se eu tirei 10, quer dizer o quê? Aprendi. Memorizei, tirei 10, aprendi. Já está bom, já tenho sucesso nesse sistema tradicional. Mas se eu pensar no desenvolvimento máximo possível, ou seja, eu vou buscar o máximo que eu puder de desenvolvimento para o meu aluno, e é nesse âmbito que nós trabalhamos a avaliação mediadora, nessa perspectiva, então nós vamos ter que mudar um pouco esses itens aqui. Então agora eu não quero mais somente a memorização do aluno, eu quero alcançar a aprendizagem. Não adianta tirar notas altas, é preciso compreender. O meu aluno, aqui eu tenho obediência, não é? que faz parte dessa disciplina rígida e tudo mais. Aqui eu quero participação. E em vez de passividade, eu quero questionamento. Ok? Então a avaliação mediadora, ela funciona nesse âmbito aqui, do desenvolvimento máximo possível. Eu não vou limitar a aprendizagem do meu aluno a uma nota. Eu preciso criar condições, mecanismos, experiências, ou seja, realizar um trabalho mediador junto com o meu aluno, é algo processual e procedimental, né? Não é aplicando simplesmente uma prova e corrigindo a prova que eu vou chegar num resultado favorável. Então é algo processual e isso também dentro de uma perspectiva construtivista, porque a ideia da avaliação mediadora é, a partir daquilo que o aluno me apresentou, eu avaliar a minha prática enquanto professor, avaliar o que o aluno de fato aprendeu. E aquilo que ele não aprendeu, a partir do que ele me apresenta, eu vou começar a construir com ele novos esquemas de conhecimento, uma nova interpretação da realidade, ou seja, intervir, ajudar o aluno a consolidar a aprendizagem, né? Então, a perspectiva aqui, dentro desse trabalho, esse trabalho é realizado com base numa perspectiva construtivista. Vou até colocar aqui, porque a autora defende, né, o construtivismo. O que é uma
grande realidade, né? Ninguém aprende nada. Não basta eu simplesmente chegar aqui para você e falar, ó, toma isso, 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 pronto, vai lá, memoriza, se você aprender. Óbvio que não. O aluno precisa ele construir o conhecimento com base na capacidade, nas características dele próprio, de desenvolvimento, de conhecimento prévio, etc. Não é? Então, se aqui eu quero um desenvolvimento máximo possível, estou falando, né, em avaliação mediadora e construtivismo, isso quer dizer o quê? Que o processo de aprendizagem é um constante vir a ser, que é aquela ideia do devir da filosofia, sempre se transformando, né? Então o aluno ele tem que ser cada vez mais estimulado a aprender mais, aquilo que é possível realmente aprender e não ter a sua aprendizagem limitada por uma situação pré-estabelecida. O que, na verdade, a gente fala de nota alta, mas essa nota é até mais baixa, né? Esse rendimento é até mais baixo, porque a escola os pais e a escola costumam valorizar muito o aluno que passa de ano. Então o aluno tirou ali a nota dele 5 ou 6, que é mais ou menos a nota média para passar de ano, pronto. Então o aluno normalmente já estuda pensando nisso, né? Ele já estuda, ele já se prepara, ele já é condicionado pensando dessa forma. Eu quero tirar aquela determinada nota. Se eu posso aprender mais ou não, não me interessa. E a gente chega numa realidade até um pouco triste, né? Bem, mas uma outra coisa interessante é que o desenvolvimento máximo possível que a autora, a Jussara, vai defender, isso vai além de simplesmente aprender conteúdos que são conteúdos escolares. Ela vai fazer o seguinte, existem algumas perguntas, né? Ela vai nos ensinar o seguinte, que existem algumas perguntas que são essenciais à escola, que a escola precisa fazer aos seus alunos, né? Então as perguntas essenciais à escola são o seguinte: os alunos desenvolvem-se moral e intelectualmente? Então a escola se faz essa pergunta, os alunos desenvolvem-se moral e intelectualmente? Uma outra pergunta: estão ativos, curiosos, felizes no ambiente escolar, na sala de aula? Quais os seus avanços, as suas conquistas? Que oportunidades de refletir sobre a vida a escola lhes oferece? Qual projeto de vida eles enunciam? Em que medida a escola vem contribuindo para que o seu projeto se torne possível? Então, a escola, na verdade, ela tem que ir além, né? Não ficar apenas no aspecto científico, racional, no aspecto da aprendizagem da disciplina, mas ir além, ou seja, em que eu posso contribuir para formar o cidadão integralmente, né? Então, o que acontece? Essas perguntas elas não existem porque os alunos eles estão condicionados a uma aprendizagem para a resolução de problemas. Aliás, a autora vai dizer que a avaliação tradicional ela não traz nem assim problemas, né? Porque existem problemas bem interessantes para serem resolvidos, mas a avaliação tradicional ela é baseada em charadas. E talvez o grande problema não seja ela ser baseada em charadas, é que apesar de ser baseada em charadas, ou por ser baseada em charadas, ela acaba sendo incoerente. Porque se eu te dou uma charada com várias possibilidades de resposta, você consegue refletir e buscar N soluções, ter mais caminhos para buscar respostas e mais possibilidades. A grande incoerência da avaliação tradicional é que, apesar dela trazer essas charadas, ela busca uma única resposta, apenas uma única é boa, né? Apenas uma resposta objetiva. Então o aluno é condicionado a quê? O aluno é condicionado a encontrar a resposta. O que vai acontecer é o seguinte, no sistema das provas tradicionais, se o aluno estudou o conceito e memorizou, ele reproduz. Eu já sei a resposta, só uma é válida mesmo, é aquela que eu vi lá na apostila, é aquela que eu memorizei. Então é assim que a avaliação tradicional condiciona o aluno. Aplica-se um problema para ele, mas como a resposta dele não vai valer nada, porque é uma resposta que quer, ele vai naquela que está na apostila. Se ele não memorizou, ele fracassa. Mas de repente o aluno teria
um raciocínio lógico com uma contribuição bem interessante, com respostas bem interessantes, mas essas respostas não são valorizadas. Por quê? Porque eu quero uma resposta apenas objetiva, né? Então, a autora vai falar, por causa dessa situação também, muitos alunos não aprendem. Muitos alunos não aprendem, porque não há sequer uma liberdade para que ele aprenda, visto que o condicionamento do processo de ensino-aprendizagem é muito grande, né? Eu fico condicionando o aluno para uma única situação, preparando de forma limitada para que ele obtenha um único conhecimento, uma única forma de pensar. Aí a autora vai dizer o seguinte, não se trata de buscar respostas únicas para as várias situações enfrentadas, mas construir uma prática que respeite o princípio de confiança máxima na possibilidade de o educando vir a aprender. Tal princípio parece convergir para posturas construtivistas em educação. Então, quando ela, por outro lado, defende a avaliação mediadora, ela vai dizer o seguinte, a avaliação mediadora, diferentemente dessa avaliação tradicional, não se trata de buscar respostas únicas para as várias situações enfrentadas. Então, eu tenho a possibilidade de buscar várias respostas, porque isso faz parte de um processo de construção de conhecimento, faz parte de um processo em que o aluno pensa e ele vai desenvolvendo o que ela chama aqui de confiança máxima, né? Que é o que possibilita a aprendizagem do aluno, que o motiva para aprender cada vez mais. Então vejam, uma outra coisa que a autora vai dizer é o seguinte, por que os alunos não aprendem? Então um dos porquês é isso aqui, por causa desse modelo de avaliação que limita a sua aprendizagem. Mas há também um outro porquê, porque o aluno muitas vezes não estuda, porque o aluno não leva a sério, porque ele não presta atenção, porque ele não tem os pais que o ajudam, ou que incentivam, ou que cobram em casa, porque a realidade social dele é muito ruim e ele não tem a escola como preferência, não tem nem condições de estudar muitas vezes adequadamente, etc., por problemas do aluno. Mas pesquisas que a própria autora nos traz na obra, também vão indicar que os próprios professores acreditam que o aluno não aprende porque ele, professor, também age de uma forma inadequada. Porque o próprio professor realiza uma prática educativa inadequada, como, por exemplo, reproduzindo e transmitindo conceitos sem uma metodologia que realmente contribua com a aprendizagem do aluno. Só que, independentemente disso, a autora vai dizer o seguinte, quando nós analisamos que o aluno não aprende por causa dele e também por causa do professor, vamos supor que esse professor vá tomar uma postura diferenciada. Qual é o grande desafio do professor? O grande desafio do professor, gente, é o atendimento individualizado. Por quê? Porque os alunos são diferentes, então para eu conseguir realmente ajudar o aluno a construir conhecimento, eu não posso tratar todos da mesma forma. Então, o atendimento individualizado, o conhecimento de cada aluno é fundamental. E esse é um grande desafio por causa dos N problemas que nós sabemos que existem na educação, e um deles são as salas superlotadas. Então, o desafio do professor está justamente aqui, ó, no atendimento individualizado. Sem um atendimento individualizado, você pode ter uma boa metodologia, mas nós sempre vamos... deixa eu reescrever isso aqui. Nós sempre vamos ter que cobrar do aluno depois. Eu ofereço o conhecimento e falo, agora você estuda, né? Individualizado. É óbvio que você chega numa sala, às vezes, tem lá 40 alunos, 30 alunos, o professor é muito bom e pelo menos 25 alunos vão falar, olha, de repente todos os alunos dizem, né, o professor é bom. Os 40 alunos, o professor é bom, excelente, ensina pra caramba, sabe muito, é disposto, mas desses 40, 15 alunos que acham o professor bom não aprendem, têm dificuldades, não tiram nota, etc. Então veja que não se trata simplesmente de ser bom, porque o foco não é o professor, o foco é o aluno.
A questão não é eu ser bom e dar um show lá na frente. A questão, o aluno aprendeu e o desafio maior, todos aprenderam, para não ficar ninguém para trás, para eu não excluir esse aluno, né? O que infelizmente acaba acontecendo. Bem, uma postura que a autora vai nos trazer como necessária para nós realizarmos uma avaliação mediadora é a questão da valorização do erro. Então ela vai trazer como visão construtivista do erro. Visão construtivista do erro. A visão construtivista do erro, ela vai valorizar o erro, mas não vai aceitá-lo, é diferente, tá? Então, ó, valoriza-se o erro, mas vamos colocar assim aqui, ó, trata-se de valorizar o erro e não aceitá-lo. Então, quando o aluno erra, eu não vou aceitar. Ah, é normal, ele errou, um é diferente do outro, é assim mesmo. Não, eu vou valorizar. Por quê? Porque nessa ideia de valorização do erro, o erro é, para mim, professor, uma oportunidade de intervenção. Então eu já sei, eu descobri a necessidade do aluno. Então eu posso intervir, é uma oportunidade para eu intervir enquanto professor. E uma coisa que é interessante, né, que a gente tem que pensar sempre. O meu aluno fez a prova, fez a avaliação, apresentou a tarefa. Aí eu vou lá, a função do professor é corrigir, obviamente, não só a prova, mas as tarefas, tudo que o aluno produz, não é? Então a correção é algo fundamental na prática educativa. Aí eu simplesmente atribuo uma nota. Eu vou lá, atribuo uma nota. Meu aluno aprova ali a 10, meu aluno tirou 4. Poxa, uma nota ruim, ele tinha que tirar pelo menos 60%. Ficou faltando 20. Na verdade, ele ficou faltando muito mais do que 20, né? Porque o limite não é a nota. Enfim, a questão é a seguinte. Se eu dou a nota, registro no meu livro, e depois divulgo, falo, ó, quem foi mal, quem foi bem, alunos que não foram bem, ó, próxima vez estudem mais. Próxima vez vai estudar novos conteúdos. E o conteúdo que ficou para trás, ele não aprendeu e continua sem aprender? Ou é problema dele, ele vai para casa, ele que se vire? Normalmente é assim, não é? Ah, ele que retoma lá, dá um jeito. Então vejam que esse é um grande problema. O aluno, nessa visão da avaliação tradicional, pronto, acabou a oportunidade dele aprender. Ficou por ali. Se ele não aprendeu, fez a prova, ele foi lá, fez a prova, uma prova individualizada, foi mal e acabou. Óbvio que existe a recuperação, mas a recuperação no Brasil ela não é uma recuperação que recupera o aluno, não, é uma recuperação que recupera a nota. Ela não recupera a aprendizagem, ela recupera simplesmente a nota. Então esse é um outro problema. Então vejam o seguinte, que quando eu tenho a oportunidade de intervir para não valorizar a nota, mas valorizar a aprendizagem, então eu valorizei o erro. Por que você errou? O que você não aprendeu? O que você não entendeu? Só que não adianta o professor dar as mesmas explicações, usar os mesmos procedimentos. Aí eu tenho que ter uma nova estratégia, um novo diálogo com esse aluno, principalmente individualizado em pequenos grupos, para que ele possa recuperar essa aprendizagem a qual ele de fato não teve. Tá? Então as respostas objetivas dos testes, a nota, ela inibe o professor de visualizar, de valorizar o erro. Porque o professor acaba valorizando só a nota. Então a autora ela diz assim, né, ela sugere a realização de sessões de estudo a partir de testes e tarefas realizadas pelos alunos em diversas ocasiões. Analisar questões elaboradas pelo professor versus as muitas respostas oferecidas pelos alunos. Então, aquela atividade que o professor pega a prova e corrige com os alunos e começa a observar o que o aluno pensou, por que ele respondeu, em que a visão dele está equivocada e retomar aquilo para que ele então aprenda, isso é mais importante do que a própria prova. Então, corrigir a tarefa junto com o aluno, reanalisar a prova, isso é mais importante do que a própria tarefa, do que a própria prova.
Tranquilo isso, gente? Ótimo, não é? Bem, a autora vai nos trazer aqui alguns princípios da ação avaliativa mediadora. Eu vou ler para vocês, vocês podem anotar, se quiser, esses princípios. Tá? Então, princípios da ação avaliativa mediadora. Princípios, até porque são bem simples. Princípios da ação avaliativa mediadora. São alguns princípios. Então, são apenas 5 princípios. Vamos lá. Número 1. Primeiro princípio, ela diz assim: oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Você pode parar o vídeo aí e pegar isso aí. Vou repetir. Oportunizar aos alunos muitos momentos de expressar suas ideias. Então, vejam que quando eu converso, quando eu dou essa oportunidade para o aluno, eu dou oportunidade para que ele participe e para que ele questione. E eu também consigo entender os conhecimentos prévios do aluno, eu consigo entender a base de pensamento dele, em que ele está equivocado, no que ele não está equivocado. Ou seja, é possível sentir o aluno, porque ele aprende, porque ele não aprende. E aí, obviamente, me aproximar desse aluno, principalmente para atender suas necessidades. Tá? Então, esse é um princípio. O outro princípio é oportunizar discussão entre os alunos a partir de situações desencadeadoras. Então, quer dizer, oportunizar a discussão entre os alunos é promover uma conversa, uma discussão entre iguais, porque os alunos são iguais entre si. O professor não, porque o professor está numa hierarquia, né? Ele é visto pelo aluno como alguém que está num conhecimento superior. Isso inibe muitas vezes o aluno. Mas quando os alunos estão entre si, eles conversam mais, eles debatem mais, um aprende com o outro, eles questionam mais, eles levantam mais hipóteses. Então isso também faz parte de uma avaliação mediadora, né? De uma perspectiva de uma ação avaliativa mediadora. Então é importante também colocar os alunos em grupos para discutirem, para aprenderem juntos. Por quê? Porque não há uma relação de autoridade entre eles. Eles são iguais e não há um inibimento natural. O terceiro princípio é realizar várias tarefas individuais, menores e sucessivas, investigando teoricamente, procurando entender razões para as respostas apresentadas pelo educando. Isso faz parte também de uma visão, de uma perspectiva construtivista. Quando eu trabalho as atividades menores, ações menores, como diz aqui, né, realizar várias tarefas individuais menores e sucessivas, eu consigo, aos poucos, ir identificando quais são os erros que o meu aluno apresenta. E conforme eu estou intervindo, ele já está tendo condições de melhorar a sua compreensão, de formular hipóteses mais coerentes sobre aquilo que nós estamos estudando. Diferente quando eu já, ao final de uma atividade muito complexa, eu não sei em que momento o aluno apresenta dificuldades. Depois de apresentar conteúdos que têm uma sequência muito complexa e o aluno não entende, ele não aprendeu, em que momento essa aprendizagem se desconfigurou? Eu não sei. Então é muito importante trabalhar como? De forma mais escalonada, de uma forma mais organizada nesse sentido, né? Realizando várias tarefas individuais, menores e sucessivas. Então isso faz parte também de uma visão, de uma perspectiva construtivista. O quarto princípio é, ao invés do certo e errado e da pontuação tradicional, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, auxiliando-os a localizar as dificuldades, oferecendo-lhes a oportunidade de descobrir melhores situações. Ou seja, meu aluno apresentou ali uma avaliação e eu simplesmente coloquei a nota para ele. Mas por que não registrar outros pontos, principalmente depois de ter um contato com o aluno e entender melhor por que ele teve aquele rendimento, não é? Então, registros de outras situações, como diz aqui, fazer comentários sobre as tarefas dos alunos, considerar situações,
partir daquilo que ele aquilo que ele começou certo e terminou errado, vamos recomeçar o certo e intervir para que o aluno tenha uma visão correta daquele conceito, daquele problema, daquela situação. Então, descobrir melhores situações, né? E o último princípio, transformar os registros de avaliação em anotações significativas sobre o acompanhamento dos alunos em seu processo de construção do conhecimento. Então, se eu fiz um registro sobre o meu aluno, o registro que eu fiz é significativo? Ele vai me levar a entender por que meu aluno não foi bem? Por que ele fracassou? Ele vai me levar a entender, por exemplo, a ter alternativas para suprir as deficiências do meu aluno? Então, se os meus registros, as minhas anotações não são significativas, por que fazê-los? Eu preciso buscar anotações significativas em que o foco é o aluno. O foco não pode ser eu, professor, e nem a burocracia do sistema. Tem que ser o aluno, a aprendizagem, o rendimento do aluno. Então, nesse ponto, principalmente, a autora é muito clara quando ela apresenta esses aspectos, esses princípios da ação avaliativa mediadora. Mediação, então, nós vamos entendendo que é o quê? É o trabalho constante que o professor faz, processual, na relação entre o aluno e os conhecimentos, o aluno e a aprendizagem, para que ele realmente aprenda. Então, o professor vai intervir várias vezes, não simplesmente atribuir nota ou conceito àquilo que o aluno produziu. E é fundamental, para isso, que haja a correção. A correção não numa perspectiva tradicional. Tá? Não numa perspectiva tradicional. Então, nessa aqui, nós não queremos. A correção ela tem que ocorrer numa perspectiva mediadora. Porque na perspectiva tradicional, eu já sei, o professor atribui a nota e boa, né? Foi bem ou foi mal, vai para recuperação ou não, aprovado ou reprovado. Aqui não, aqui a correção vai ter um caráter processual. Caráter processual e de investigação. Vamos investigar, junto com o aluno, por que o rendimento dele foi esse. Né? De que forma nós podemos melhorar isso? Como eu posso ajudar o aluno a reformular suas hipóteses? Tudo bem? E, obviamente, que essa correção vai ter que contar com outro recurso que é fundamental, que é o diálogo. Só que a autora vai falar assim, não adianta, às vezes o professor, ele fala, mas eu dialogo com o meu aluno. Só que ele realiza com o aluno, ele pratica, ele dá a oportunidade de um diálogo behaviorista. Aquele diálogo comportamentalista, né? E ela vai, obviamente, criticar esse diálogo, porque no diálogo behaviorista é aquele em que o aluno vem com uma dúvida e eu respondo, transmito o conhecimento e pronto, terminou o diálogo. Então ele tem uma terminalidade muito específica ali, né? É o momento em que eu dou a resposta. E eu peço para o meu aluno fazer o quê? Memorize isso aí agora, porque vai cair na prova e se você memorizar, você vai bem na prova. Então eu fico criando esses estímulos, né? Comportamentalistas. Vejam então que a necessidade do diálogo é de um diálogo mais amplo. Um diálogo que siga um princípio trazido muito pela Escola Libertadora do Paulo Freire. Ação, reflexão, ação. Ou seja, o aluno tem uma necessidade, ele fez lá sua avaliação, apresentou sua tarefa, nós fomos analisar isso, nós vamos refletir o que o aluno errou, por que ele errou, quais são as dificuldades, o que está faltando para o seu aprendizado, e aí nós vamos retomar com uma nova ação, com uma ação de intensificação de estudo, de posicionamento, ou seja, uma nova oportunidade do aluno aprender, uma nova estratégia metodológica, uma reformulação de conceitos para que o aluno entenda melhor, a utilização de novos materiais,
ou seja, o que eu posso fazer depois que eu refleti e entendi o porquê que meu aluno foi mal, o que eu posso fazer, qual é essa nova ação que o leva a aprender melhor. Então, o diálogo que nós estamos buscando não é um diálogo behaviorista, mas um diálogo baseado em ação, que é um princípio, né? Reflexão e ação. Ok? Ação, reflexão, ação. Então, eu preciso construir com o aluno, esse diálogo ele vai ser necessário, para quê? Para eu construir com o aluno conhecimento, ou seja, mais uma vez, uma visão aqui, a aplicação da visão construtivista. Eu converso com o meu aluno, identifico as necessidades e o ajudo a partir de uma prática pedagógica mais afinada, mais voltada para ele, para a individualidade dele, eu o ajudo a realmente aprender, a criar novos esquemas de aprendizagem, etc. Tudo bem? Então é preciso estimular a fala do aluno, o diálogo, para que essa ação do professor seja possível. Essa obra é bem interessante, óbvio que ela traz vários exemplos práticos, casos, mas a gente não tem como ficar comentando tudo isso. Eu aconselho que você compre essa obra, eu sempre aconselho os professores comprarem livros. Professor que não lê, que não compra livro, meu Deus, né? Tem que ir atrás de conhecimento, tem que ter a tua biblioteca pessoal, você tem que ler livros, ter esse hábito, porque essas obras, às vezes a gente passa anos na docência e não lê bons livros, e aí você começa a perceber o quanto você deixou de crescer enquanto professor, enquanto profissional da educação, o quanto de educação você poderia realmente entender e não conseguiu fazer porque não buscou conhecimento. Tá? Nesse momento a gente estuda para o concurso, nós temos que ser objetivos, mas não vamos nos esquecer que muito melhor, muito maior do que o concurso é a nossa carreira, a nossa vida, nós enquanto seres humanos que estamos nos capacitando para ter cada vez mais autoridade naquilo que fazemos, tá bom? Então eu aconselho que vocês leiam essa obra na íntegra, ela é uma obra muito legal, muito boa, que vai te trazer muito conhecimento. E vamos para a próxima, mais estudos, mais conteúdos, um grande abraço e até mais.